Olá, meu nome é Wilson, operador de pré-impressão, e eu vou mostrar aqui como eu utilizo a plataforma de automação Switch da Infocus e mais um portal que eu criei em .NET com a tecnologia Blazor, ok? Antes de fazer a manipulação do arquivo propriamente dito, eu vou abordar o tema de recebimento de arquivos. Aqui é um caso real, onde eu recebo vários nomes de candidato e dentro de cada candidato eu tenho itens adesivo perfurado, adesivo para-choque, eu tenho pragão e eu tenho santinho. Numa gráfica tradicional, sem o conceito de automação, eu teria que separar item por item, pasta por pasta. Às vezes a gente recebe milhares de pastas e seria um trabalho totalmente manual. Mas não é dessa forma que a gente vai trabalhar. Eu criei uma rotina que, por exemplo, eu copio aqui esse caminho absoluto de onde estão os meus arquivos. Venho na minha plataforma web, que essa aqui é a carinha dela. Eu tenho uma aba campanha, eu venho aqui separar PDF. Eu colo a URL e agora eu vou separar os itens, vou adicionar os itens que eu quero separar. E quais são esses itens? Voltando dentro de um candidato, eu venho que eu tenho esses 4 elementos daqui. Então aqui eu vou inserir os 4 elementos. No caso eu vou vir aqui pragão, vou dar um adicionar. Eu vou vir aqui perfurado, vou adicionar. Eu clico aqui, eu vou colocar para-choque e vou adicionar. Eu vou colocar santinho e vou adicionar. Então eu quero que ele busque esses 4 itens, ok? Eu vou falar para ele ler a pasta. A minha aplicação por busca recursiva, ele entrou nas pastas, então eu tenho 108 arquivos totais e também tenho 108 arquivos pesquisados, ok? 27 pastas e 4 itens que foram pesquisados, 4 itens. Então ele vai me pedir uma pasta que eu devo salvar na saída, eu vou colocar um nome aqui. Coloquei o nome de partido A, só para exemplificar. E aqui eu vou clicar em separar arquivos. Nesse momento ele fala, os arquivos estão sendo separados, aguarde. Então se a gente vier aqui no Switch, eu vou ver que os arquivos estão caindo na pasta de entrada que eu defini. Ele vai fazer toda a separação e já começa a salvar com a pastinha partido A. Eu vou vir aqui e ele já começa a separar por itens, tá vendo? Ou seja, toda aquela separação que eu faria de forma manual, ele já separa e normatiza o nome, para não ficar uma bagunça. E lá no servidor, ele já cria a pastinha aqui, com todos os itens. Então, esse é o primeiro cenário. O cenário onde eu preciso separar os itens dos arquivos. Agora eu separei aqui um outro cenário, bem comum também para quem trabalha nessa época do ano com esse tipo de material. O cliente ele manda várias pastinhas também com o mesmo nome, porém, isso daqui são só santinhos. Mas qual que é a problemática? O cliente ele salva, e pode ver, ele salva frente e verso separado do santinho. Às vezes ele usa nome que não condiz, tá vendo? Prancheta, tal, e não dá para saber quem é o frente e verso. E teria que fazer a separação e pior, juntar com frente e verso para seguir no fluxo. Aí para esse caso aqui, mesma coisa. A dinâmica qualquer, Ctrl C. Eu vou na minha aplicação web, que eu venho aqui e clico separar PDF. Colo o caminho. Nesse caso, como eu vou juntar os arquivos, existe só um item, eu não vou adicionar nenhum aqui. Eu coloco ler pasta. Então ele tem 45 pastas, total de 90 arquivos. E agora eu tenho essa flag aqui, juntar em pares. Aí eu venho aqui e vou colocar partido B apenas para teste e vou dar separar arquivos. Ele fala que está sendo separado. Se viermos agora no Switch, ele vai jogar todo dentro dessas pastinhas aqui. E ele vai começar a juntar os PDFs. Ele já vai criar aqui, ó, pastinha partido B. E aqui dentro ele já começa a juntar os arquivos, só que agora em pares, não de forma separada. E mantendo o nome da pastinha, para poder se orientar. Se a gente vier na pastinha do servidor, ele já vai estar separado aqui, partido B. Todos os arquivos, eu separei um arquivinho aqui, tá vendo aqui, Wilson, frente e verso, ele juntou, que já estava separado na pastinha. É isso, cenário 2, ok, toda a parte de repetição manual, de juntar arquivo por arquivo, a aplicação junto com o Switch fez. Agora a gente vai para o cenário 3. Aqui nesse cenário a gente tem uma problemática um pouco maior, que o cliente manda vários partidos. E dentro de cada partido eu tenho
uma pessoa. Dentro de cada pessoa eu tenho uma série de arquivos e literalmente uma bagunça. Eu tenho Pragão, eu tenho Santinho à frente daqui, o verso tá aqui, Santão, o verso tá aqui, a frente tá aqui, a colinha a mesma coisa, e eu tenho que fazer essa separação. Então vamos lá, mesmo processo, a gente vai na pasta principal, que é onde está a raiz, venho na minha aplicação web, colo o URL, agora eu preciso adicionar os itens. Eu adicionei os itens com as palavras-chave Santinho, Pragão, Colinha, conforme tá aqui nesses arquivos aqui. Ele vai percorrer, vai procurar por esses nomes. Então voltando para a aplicação, agora eu vou ler pasta. Então ele mostra que Santinho ele tem 127, Pragão 64, Colinha 126, 126. Só que o Santinho eu quero que junte em pares, Pragão não, que é adesivo, Colinha eu quero e Santão eu quero. Eu quero que salve na pasta partido C e vou colocar para procurar. Dentro do switch ele já começa a fazer a inserção para formar pares nessa pasta. Depois ele vai jogar aqui os arquivos que não precisam formar pares para consecutivamente começar a salvar aqui conforme ele já começou. Partido C, Santinho, ele já está fazendo todo o processo, separando tudo que é Santinho nessa pasta. Todos os arquivos processados por Colinha, Pragão, Santão, Santinho, aonde Santinho, Santão e Colinha, o frente e verso, foram todos feitos em pares, não ficou mais separado. Se a gente vier no servidor, agora eu tenho partido A, partido B, partido C. Então se eu vir Santinho aqui, eu separei um arquivo aqui de exemplo, também Santinho. Ele já juntou frente e verso, tudo bonitinho. Todo esse processo, os 3 cenários, levou 4 minutos. Então é isso aí, busque conhecimento e seja você a pré que deixa uma boa impressão.